Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim conversar com o professor de História Moacir Santos e nós vamos falar sobre os critérios de avaliação e escolha dos filmes do Oscar. Muito obrigada, Moacir. Moacir, eu acho que é uma dúvida que a gente acaba tendo com a chegada do Oscar, né? Como que acontece essa escolha? Quais são os critérios? Tem alguma regra que o filme tem que seguir para ser ganhador, alguma coisa do tipo? Olha, eu agradeço primeiro o convite, a participação, a oportunidade de falar com você e com o restante do pessoal que está nos vendo. Eu penso que é algo que gera muita atenção das pessoas, especialmente nessa época, porque por vezes as pessoas ficam surpresas com o resultado. Esse ano, por exemplo, a gente vê até por conta de uma repercussão do ano anterior, em 2016, praticamente pela ausência de pessoas não brancas, vamos colocar dessa maneira, de negros, asiáticos, enfim, entre os atores e atrizes indicados. Esse ano houve uma diferença significativa com a presença importante de mais atores negros e negras. Os critérios têm muito a ver com aquilo que o público espera de um grande filme norte-americano, que possa ser leve, mas ao mesmo tempo ter drama, emocionar e trazer alguma lição de moral ou superação das dificuldades da vida, né? Então a gente pode dizer que, apesar da repercussão mundial, o Oscar é uma premiação que segue critérios do público norte-americano e especialmente da academia norte-americana. E o que muitas vezes não fica claro para o grande público é que o processo de construção da indicação é um processo de marketing e é um processo político ao mesmo tempo, de convencimento das pessoas da academia. Não se trata exatamente apenas dos méritos estéticos, tanto é que quando nós vamos comparar as premiações europeias, há uma diferença significativa entre os filmes exibidos, indicados e premiados. Para indicar um filme, ele tem que seguir qual critério, ou todo filme produzido por nós brasileiros, por exemplo, pode ir para o Oscar, pode ser indicado? Na verdade, em relação aos filmes estrangeiros, há uma cota. Normalmente cada país pode indicar um filme apenas, e isso depende da política interna de cada país, tanto a política de cinema quanto o arranjo mais geral. A gente pode pensar, por exemplo, o que aconteceu com o filme Aquários, um filme com a Sônia Braga, muito premiado, com boa repercussão no exterior, e que não foi indicado para o Oscar exatamente por conta do posicionamento contrário do pessoal, né, ligado ao filme, os atores, as atrizes, pessoal da direção, roteirista, contra o impedimento e depois a destituição da presidente Dilma da presidência. Evidentemente, embora tente se negar e justificar os méritos do outro filme indicado, O Pequeno Segredo, foi uma decisão política, né? Então, na verdade, eu penso que há uma pretensão no Brasil de concorrer e ganhar a premiação no Oscar por aquilo que o Nelson Rodrigues chamava de complexo de vira-lata. Acho que o cinema brasileiro não precisa do Oscar. Se um filme brasileiro no passado não foi premiado, azar do Oscar. E para fazer, às vezes as pessoas ficam questionando o que o filme tem que ter. O filme brasileiro, por vezes, ele aposta mais na comédia, né? É difícil os filmes que falam de assuntos sérios, assuntos que fazem refletir, existe, graças a Deus, mas às vezes o brasileiro ele se contenta mais com o comédia, com a parte mais leve, às vezes é mesmo por preguiça de ter que refletir sobre um filme. Você acha que isso afeta no Oscar? Porque é difícil você ver um filme ganhar o Oscar na parte mais comédia. Geralmente tem essa questão política e tem a questão de assunto mesmo, temática. Você acha que tem alguns temas que são mais favoráveis para ganhar Oscar? Eu acredito que sim, né? Você colocou duas perguntas em uma. Vamos tentar responder por partes, né? A primeira parte, em relação à questão da comédia, é realmente um assunto bastante polêmico. De fato, há uma preferência nacional que eu acredito que é construída, né? Tem um trabalho de marketing, de publicidade, porque os filmes que têm maior repercussão em termos de público no Brasil são aqueles que são protagonizados por pessoas ligadas à TV. Então, o cinema no Brasil ele é muito dependente não só das pessoas que trabalham, seja os produtores, atores e atrizes, diretores, roteiristas, o pessoal da TV, mas há uma espécie de transferência da estética da TV para o cinema, embora em algumas circunstâncias o contrário ocorra. Não penso que de todo isso é um mal, pode ser um jeito brasileiro de fazer filme, mas a insistência em privilegiar as comédias, muitas delas rasteiras, faz com que o gosto
médio do público careça de desenvolvimento. E a gente pode entender que o cinema é arte, mas também é indústria, ele resulta de uma simbiose, ou seja, a exigência do público cria estímulos para a diversificação da produção, e essa diversificação no Brasil é restrita a bons filmes, bons trabalhos, mas que não são contemplados na questão da distribuição e do marketing. Então isso gera um ciclo, na verdade, vicioso, né, onde os filmes que têm potencial perdem espaço. Agora, em relação à questão da produção, eu penso que esse cálculo ele é mais feito pelos próprios norte-americanos, né? Então há diversas categorias de premiação no Oscar, então há um perfil do que se espera para ser o filme ganhador, um blockbuster assistido por muitas pessoas e que consiga comover e pelo menos ter um flerte com o drama e ter uma história de superação. As comédias, elas normalmente são aquelas que ironizam situações do cotidiano ou questionam determinados estereótipos políticos ou sociais, tocam na questão dos conflitos raciais, ou conflitos políticos, ou conflitos econômicos, mas tudo dentro de um recorte não radical, é sempre situado na superação ou na vivência subjetiva. No Brasil, embora haja essa preocupação com o Oscar, ela não perpassa a produção de comédia. A produção de comédia é voltada simplesmente para a audiência. Mas eu vejo que os demais filmes que não se enquadram nessa categoria da comédia se preocupam muito mais em ter um diálogo com aquilo que os críticos esperam nos festivais europeus, não é? Especialmente Palma de Cannes, Berlim. E, é claro, há uma expectativa, porque a categoria de filme estrangeiro no Oscar foge um pouco do que se espera no estereótipo do filme americano, ou seja, a categoria de filme estrangeiro admite o que a gente chama genericamente, de forma imprecisa, de cinema independente, tanto é que até cineastas iranianos já foram premiados. Mas eu acredito que você tocou num ponto principal, que é a falta da formação do público, ou seja, de um público mais amplo, mais exigente. Nada contra a comédia, mas a qualidade das comédias pode também evoluir e ser num sentido menos dependente de pasteurização, de chavões, de uma comédia rasteira e que não evolui a não ser citar a si mesmo. Eu acho que é mais a questão mesmo de pensar, né? Se você assiste um filme norte-americano, pessoal de Hollywood, você vê que eles vão na ferida mesmo, né? Eles abordam mesmo assuntos, às vezes, pesados. E eu sinto falta um pouco disso aqui no Brasil. Apesar de ter filmes assim, apesar de que eu gosto de comédia, mas às vezes eu sinto falta desse aprofundamento de tema. E, Moacir, que eu quero saber muito, qual a sua aposta pro Oscar? Poxa vida, né? Eu acho que não tem como fugir do La La Land, né? Porque tem repercussão, tem recebido apoio nos outros eventos que precedem o Oscar e que, apesar de terem algumas diferenças em termos de composição, de crítica, tem preferências similares àquilo que se vê no Oscar, não é? Então eu não arrisco outra possibilidade, exatamente por toda a força, e a gente sabe que o Oscar é muito suscetível ao marketing. O Oscar não, quer dizer, o júri que escolhe os filmes que vão receber o Oscar em diversas categorias, especialmente na categoria principal filme, melhor filme, né? Também vou na La La Land, com certeza. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, de também deixar o seu joinha e deixe nos comentários qual é a sua aposta para o Oscar desse ano. Até a próxima e tchau, tchau!